Fala, meu povo, tudo bom? Sou o professor Gustavo, o Gus, e você está no Pra Que Serve a Geografia. Hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos fundamentais da geografia, aqueles que você provavelmente aprendeu lá no sexto ano do seu Fundamental 2, foi retomar um pouco no primeiro ano do médio e certamente você vai ter que estudar novamente se você é um vestibulando, que está se preparando para as principais provas aí do Brasil, Enem, FUVEST, entre outras. Então vamos lá. Bom, primeiro conceito que você vai precisar retomar quando você está começando a estudar geografia de novo é o conceito de espaço geográfico. E lembrando que o conceito de espaço geográfico, ele se opõe, de certa forma, ao conceito de espaço natural. Então, espaço geográfico é todo aquele espaço que ele já foi alterado pelos seres humanos. Então, como a gente fala que a geografia ela é uma ciência que estuda justamente a ocupação humana, como que nós, seres humanos, nos apropriamos da natureza, alteramos ela ao nosso modo, aos nossos interesses, então todo espaço estudado pela geografia é um espaço que foi alterado pelos seres humanos. E em contraponto a isso, você tem o espaço natural, são aquelas áreas, são espaços que ainda não sofreram algum tipo de alteração por ação humana. Agora, uma pergunta que fica é: qual espaço do planeta Terra ainda não sofreu alteração dos seres humanos? Isso a gente tem que pensar não só em termos de litosfera, ou seja, a parte sólida do planeta, continentes, enfim, mas também a gente tem que pensar nos oceanos, no fundo dos oceanos, a gente tem que pensar na atmosfera, o quanto a gente já alterou a atmosfera. Então, há muita gente no meio científico, na geografia, entre outras áreas que estudam as ciências naturais, que concorda, que os seres humanos já se apropriaram, já alteraram praticamente o planeta todo. Legal? Então, o primeiro conceito aí para você relembrar dentre os principais conceitos fundamentais da geografia. E vamos para o próximo. O próximo conceito, ele é um conceito básico que muita gente usa essa palavra no dia a dia, mas a gente precisa aqui lembrar que a geografia ela tem também sua linguagem. Então, vamos falar geografês, né? Então, paisagem. O conceito de paisagem, ele está relacionado a tudo aquilo que você consegue ver num certo cenário em um dado momento histórico. Então, se você ficar no mesmo lugar, numa mesma posição, observando ali na sua frente o que tem ali, você vai ver elementos da paisagem que são naturais, você vai ver relevo, você vai ver marcas de hidrografia, se tiver um rio passando, uma lagoa, alguma coisa assim, o fundo do mar, se for o caso. Você vai ver a atmosfera, seja ela uma atmosfera mais próxima do natural, uma atmosfera com poluição, com marcas de presença humana, enfim. Você pode ver elementos naturais na paisagem, mas você também pode ver os elementos humanos, ou também chamados de elementos culturais da paisagem. Tudo aquilo que o ser humano já construiu e que está ali na sua frente, que você consegue ver ali marcado na paisagem. E como eu falei, a paisagem é um conceito histórico. Então, você tem numa mesma posição, no mesmo espaço que você está ocupando, que você tem um visual, se você voltar lá 10, 20 anos, 50 anos depois, ficar na mesma posição, você vai ver provavelmente coisas diferentes ali na sua frente. Você vai ver onde tinha uma casa, de repente já destruíram aquela casa, construíram um prédio, ou numa zona rural, que era basicamente a área de produção, a rural, pecuária ou agrícola, sei lá, e você de repente já tem ali um condomínio, um pedaço de bairro que está crescendo naquela região, uma cidade, que você vai ver elementos ali de um modelo de cidade, mas que 50 anos depois, aquele mesmo espacinho ali ocupado, aquele mesmo bairro tem uma cara completamente diferente. A gente vê isso o tempo todo acontecendo. Basta viver, você vê as coisas se transformando. Portanto, você vê várias paisagens a partir do mesmo espaço, beleza? Vamos agora para um outro conceito fundamental também, que muita gente usa essa palavra no dia a dia, mas nem todo mundo conhece ela no sentido do geografês, vamos dizer assim, A palavra lugar, ela é muito usada, eu vou naquele lugar ali, eu vou olhar para aquele lugar, olha esse lugar aqui. Mas na geografia, o conceito de lugar, ele também tem um significado que eu diria que ele é muito, muito bacana, muito relacionado à nossa identidade. Quando eu falo assim, olha, eu tenho uma relação muito importante para mim com, sei lá, o sítio do meu avô, Como que é um lugar onde eu passei boa parte da minha infância, que eu tenho ali uma relação subjetiva com aquele espaço. Provavelmente, se eu levar uma outra pessoa a visitar lá aquele mesmo espaço, ela não vai ter a mesma sensibilidade com aquele espaço. Então, aquele espaço, ele é um lugar especial para mim, Mas não vai ser, de repente, para essa visita que eu vou levar lá. Por quê? Porque quando eu chamo um dado espaço de um lugar, ele é um lugar para alguém, para um indivíduo ou para um grupo de indivíduos, por exemplo, para um povo.
Então, se eu falo assim, olha, Jerusalém é uma cidade que ela é muito importante para, principalmente, pessoas de 3 grandes religiões. Então, ela é uma cidade que ela é um lugar simbólico para os judeus e tem um tipo de simbologia, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo espaço, ele é um outro lugar para um outro povo que é, né, não vamos colocar como povo, mas como pessoas que são da religião muçulmana, né, que são de vários povos diferentes. Mesma coisa se a gente pensar pessoas do cristianismo, né, que atendem a essa crença, que entendem Jerusalém pela importância dessa cidade para o cristianismo. Então veja, o mesmo, né, espaço ali, ele tem representações simbólicas diferentes para grupos diferentes. Portanto, ele faz o papel de representar lugares diferentes para povos diferentes, mesmo sendo o mesmo espaço. Olha que legal. E o conceito de lugar, ele de alguma forma ele dialoga com o conceito de território. Território é um conceito muito importante para a geografia, especialmente quando a gente fala de geografia política, a famosa geopolítica que você escuta por aí e que está muito na moda ultimamente. Território tem a ver com um povo, né, um grupo de pessoas dominando, tendo poder sobre um espaço. Então, quando eu falo assim, olha, nós estamos dentro do território nacional brasileiro, quer dizer que esse pedaço do planeta Terra, essa terra aqui, ela pertence a alguém, pertence a um grupo coletivo que é o povo brasileiro. E, normalmente, esse território, esse espaço, né, apropriado por um grupo, ele é também administrado por uma instituição que é o Estado. E a gente ainda vai ter muita aula para falar sobre o Estado, vai ter uma aula especial onde a gente vai ter que explicar o que é o país, o que é o Estado, o que é o povo, né? Isso a gente vai ter que entrar em detalhes, mas não vai ser agora. E por último, mais um conceito fundamental da geografia, que é o conceito de região. Região, veja bem, quando eu falo assim, olha, eu tenho uma porção de espaço que tem ali dentro daquela porção algo, né, que é exclusivo daquele espaço, algo que eu posso selecionar de acordo com algum critério e que se eu observar aquele espaço ele é diferente do espaço próximo a ele, por alguma característica dentro desse meu critério. Vou dar um exemplo. Eu vou pegar o critério vegetação e eu observo que um pedaço do Brasil tem mais de um tipo de vegetação, por exemplo, vegetação de cerrado. Então eu vou pegar no mapa e selecionar aquela área onde tem predominância de cerrado. E no outro pedaço eu vou selecionar no mapa onde eu tenho predominância, por exemplo, de Mata Atlântica. E aí eu vou criar regiões diferentes de acordo com o critério vegetação. Veja, quando eu vou produzir mapas, uma coisa muito importante é eu conseguir determinar regiões diferentes segundo características diferentes. E isso aqui é só o começo, gente. A partir desses conceitos e de outros mais conceitos fundamentais, a gente vai ter muito o que conversar na geografia e aí você vai entender que a geografia serve para um monte de coisa, tá bom? Valeu! Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, curtir, encaminhar, mostrar para o amigo que está precisando desse conteúdo. Abraço!